Olá, senhores, olá, senhoras, boa noite a todos, né? Que a paz de Cristo reine em cada coração. Estamos aqui de volta para mais uma live. E na live de hoje trataremos acerca de um tema extremamente especial para o cristianismo, né? Que é a ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo é apenas um artigo de fé ou também um fato histórico? Iremos tratar sobre esta temática hoje. E, para tanto, né, estar aqui comigo, nosso irmão e presbítero Jadson Barbosa, ele irá tratar sobre esse tema. Iremos aqui, na verdade, será um bate-papo, né, onde eu estarei fazendo perguntas ao Jadson, algumas perguntas que nós já elaboramos de antemão, para que nós possamos discorrer neste assunto de uma forma bastante didática e pedagógica, né? Então, os irmãos que nos acompanham nesta live irão, com certeza, aprender bastante, né, sobre essa temática. Então, vamos lá. Nosso irmão Jadson, boa noite, a paz de Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal Academia de Apologética. Amém, irmão Alexandre. Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui no canal do irmão Alexandre mais uma vez para tratarmos deste assunto que é de extrema importância. Se a ressurreição de Cristo não aconteceu, segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não é verdadeiro. Porém, se Cristo ressuscitou, a fé cristã é verídica, é uma verdade. Então, é de extrema importância nós tratarmos deste assunto. O apóstolo Paulo ele traz essa condição hipotética, se Cristo não tivesse ressuscitado, ele diz que ele seria falso testemunho de Deus. Então, se os cristãos eles dizem que Jesus ele vive, ele reina, e se Cristo ele não ressuscitou dentre os mortos, então nós somos mentirosos. Porém, o fato é que Cristo ele ressuscitou e ele vive para todos sempre. Nós estaremos tratando acerca dessa questão, irmão Alexandre. Nós mostraremos que é tanto uma questão de fé como um fato histórico. Ou seja, sem ressurreição não existiria cristianismo, né? Ou seja, a ressurreição é o fundamento sobre o qual o cristianismo está erigido, né? Está construído, está sustentado. Muito bom, Jadson. Então vamos lá, Jadson, para mais uma live com essa temática extremamente importante, que é o fundamento sobre o qual o cristianismo está erigido, que é justamente a temática a ressurreição de Cristo. Jadson, antes de eu te fazer algumas perguntas acerca desta temática, para que você possa discorrer, vou fazer uma exposição da mesma, baseada nas perguntas que eu vou te fazer. Na verdade, as perguntas vão ser para guiar a live, né, para que ela fique didaticamente mais eficaz para aqueles que assistem. Eu gostaria, a título de introdução, Jadson, só contribuir apresentando alguns opositores, né, a ideia justamente de uma ressurreição como fato histórico, né? A gente tem um famoso teólogo, né, Rudolf Bultmann, né? Rudolf Bultmann escreveu um livro, né, Jesus Cristo e o mito e a ressurreição, que neste livro ele vai propor uma hermenêutica chamada desmitologização, ou uma hermenêutica desmitologizante, né? Onde ele tem uma abordagem existencialista, né? Desmitologizante, isso para interpretar todo o Novo Testamento. E o Bultmann, Jadson, eu sei que você sabe bem disso, ele via a ressurreição não como um fato histórico real, mas como um evento cujo significado transcendia as categorias históricas e naturais. E ele enfatizava a importância da fé e da experiência religiosa. E ele propunha a ressurreição como um símbolo ou uma metáfora, né, de vitória, né, sobre, ou esperança, mesmo após a morte, né? E, além do Bultmann, também tem um Jean-Dominique Crossan, que também é conhecido por suas interpretações críticas do Novo Testamento. O mesmo sugeriu que a ressurreição ela pode ser vista como uma narrativa simbólica, né? E que reflete, de alguma forma, a crença dos primeiros seguidores de Jesus na continuação do movimento e dos ensinamentos de Jesus, mesmo após a sua morte. E, além dele, Jadson, também tem um teólogo bastante conhecido, inclusive
no meio protestante, que é o Paul Tillich, né? Tillich, ele foi um teólogo do século XX, aí, do século passado, né? É um dia desse, Tillich era vivo. E o Paul Tillich enfatizava também em um aspecto simbólico, né, da ressurreição, né, da religião como um todo, como especificamente também da ressurreição. Ele via a ressurreição como símbolo da vitória da vida sobre a morte e da esperança sobre o desespero. Né? E ele entrava muito nessa questão aí da dimensão espiritual da fé. Além dele, tem o Marcus Bung, né? O Bung, ele argumenta que a ressurreição poderia ser compreendida como uma metáfora para a experiência transformadora que os discípulos tiveram após a morte de Jesus, isso enfatizando a importância da ressurreição espiritual e pessoal na vida dos crentes. E, por último, eu queria citar o John Chalmers Spong, que diz que ele segue essa mesma linha, né, interpretativa como simbólica. Inclusive, ele é conhecidíssimo pelas interpretações progressistas do cristianismo, e ele também via a ressurreição como um mito ou um símbolo, que apenas destaca a contínua influência de Jesus na história e na vida dos crentes, enfatizando o poder transformador da mensagem de Jesus. Então, a gente vê vários personagens no decorrer da história da igreja que não aceitavam, ou não propunham, ou não submetiam a um relato histórico conforme está nos evangelhos, e conforme também é proposto tanto por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, como também proposto por Paulo nas suas cartas. Muitos estudiosos, teólogos do decorrer da história, entenderam que a ressurreição não aconteceu literalmente, foi apenas um fato simbólico, aquilo ali é metáfora, é uma linguagem mitológica, que o Buto vai falar que a gente tem que desmitologizar isso dentro de uma narrativa para o mundo de hoje existencial, ou seja, para que nós, diante deste suposto fato, que não é real, mas simbólico, a gente entenda que a gente tem, sim, que ter esperança, mesmo em detrimento ou mesmo em situação de desespero e de morte. Mas, dito isso, Jadson, eu queria já te perguntar o seguinte, porque o tema da nossa live é Jesus Cristo, é um artigo de fé apenas ou um fato histórico? Aí eu quero te perguntar, e aí, Jadson, a ressurreição de Cristo é, de fato, apenas um artigo de fé, ou seja, não aconteceu na realidade, mas a gente simplesmente acredita nisso, mas, no fundo, não aconteceu. Portanto, a narrativa do Novo Testamento serve apenas para fortalecer, de alguma forma, esperança numa vida futura, coisa do tipo, ou então a gente vencer a morte seria vencer as dificuldades do dia a dia, conforme propôs, dificuldades existenciais, como propôs por Tillich, ou, de fato, é um evento histórico, ou seja, é um artigo de fé apenas, ou também é um fato histórico. Está na tua mão aí, Jadson. Você resolve esse pepino. Excelente, irmão Alexandre. Antes de responder essa importante pergunta que você trouxe, se a ressurreição de Cristo é um artigo de fé, um fato histórico, eu quero dizer que nós vamos abordar partindo de um consenso histórico entre os historiadores que, de fato, a pessoa Jesus de Nazaré, ele é uma pessoa histórica, ele passou por essa terra. Nós temos críticos em relação aos evangelhos, como Bart Ehrman, que é um agnóstico, ele vai reconhecer a historicidade de Cristo, de Jesus de Nazaré. Temos também Gerd Ludermann, que é um ateu, historiador, ele reconhece que Jesus, de fato, passou por esse mundo. Temos o próprio Richard Dawkins, que é um biólogo, que ele foi pesquisar com os historiadores se Jesus é uma pessoa histórica, e os historiadores disseram que sim para ele. Então, nós vamos partir já desse fundamento que sim, Cristo não é um ser mitológico, mas é uma pessoa histórica. O Dr. Paul Maier, ele que é atual professor emérito do Departamento de História, ele vai dizer assim, qualquer um que use o argumento de que Jesus nunca existiu está simplesmente ostentando a sua ignorância. Veja só, irmão Alexandre, eu apresentei um agnóstico crítico dos evangelhos que reconhece a historicidade de Cristo, Bart Ehrman, apresentei um ateu, Gerd Ludermann, historiador que reconhece que sim, Cristo passou por aqui, Richard Dawkins, e no Brasil nós temos também, temos aí Pondé. Jesus, historicamente, não há praticamente mais nenhuma dúvida que ele tenha existido. Inclusive, tem um livro de um autor chamado David Flusser, certo? Chamado Jesus,
que é o historiador judeu, que mostra lá, faz uma análise do Evangelho, mostrando absolutamente a verossimilhança de tudo que é narrado lá. Temos o historiador que nós sabemos, o Leandro Carnal, que ele fala de Jesus, até fala que Jesus é um mestre moral. Existe um Jesus real, um Jesus histórico, um Jesus lá presente. Temos o próprio Pirula, tem um vídeo aqui na internet onde ele defende a historicidade de Jesus, que sim, houve um Jesus na história. Então, irmão Alexandre, nós vamos partir desse ponto. Veja que eu não citei nenhum historiador cristão, porque eu poderia citar acadêmicos, como também tem o Gary Habermas, que é um historiador. Nós temos aí um apologista que debate sobre a questão da ressurreição de Cristo nos debates públicos, como William Lane Craig. Temos vários historiadores da fé cristã, que são cristãos que, sim, apresentam a historicidade de Cristo. Então, a pergunta que você me fez, a ressurreição de Cristo, um artigo de fé ou um fato histórico? Eu quero dizer para você, irmão Alexandre, é as duas coisas, tanto um artigo de fé como um fato histórico. Você disse acerca de teólogos, né, liberais que apresentam uma questão diferente acerca da ressurreição de Cristo. Tem o próprio teólogo católico Queiruga, que ele vai dizer que a ressurreição de Cristo não deve ser entendida como um fato histórico, porém, como uma questão meta-histórica, ou seja, além da história, como uma metáfora. E ele fala um absurdo, irmão Alexandre, dizendo assim que ainda que se aparecesse o corpo de Jesus, ele continuaria acreditando na ressurreição, porque não é algo que aconteceu na história, mas além da história. Então, é algo espiritual. Porém, esse teólogo ele está totalmente errado e é uma heresia que ele apresenta, porque a nossa fé, irmão Alexandre, ela nasceu na história, tem fundamento histórico, e Cristo ele vai intervir na história, mais uma vez. Ele veio uma vez nessa terra e ele dividiu a história ao ponto do nosso calendário gregoriano ser dividido antes e depois de Cristo, AC e DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. E os ateus tentam criticar, né, tentando mudar. Ah, não, a questão do calendário é era comum. Porém, quando nós vamos pesquisar, né, onde começa a se iniciar, irmão Alexandre, a era comum, começa a partir do ano da era cristã, ou seja, quando Cristo veio a essa terra. Então, não tem como fugir. Ele veio e impactou a história. E ele muda a história de todo aquele que crê também. Então, nós devemos reconhecer, primeiro, que Jesus é uma pessoa histórica, passou por aqui, quando ele encerrou o seu ministério no ano 33 da era cristã e ascendeu ao céu, ele tinha 120 discípulos. Passando 2000 anos, hoje Cristo tem mais de 2 bilhões de pessoas que professam ser cristã e outras milhões que reconhecem Jesus como um profeta, os muçulmanos, e outros vão dizer que Jesus ele foi apenas um pregador apocalíptico, um mestre moral. Então, as pessoas reconhecem que Jesus ele mudou a história. Nós temos até uma civilização, né? O continente ocidental nosso é uma civilização cristã, tem valores cristãos. Então, nós vamos partir desse ponto fundamental que Jesus ele marcou a história e ele é uma pessoa histórica. Então, nós vamos entrar demonstrando acerca desse assunto, que é, sim, um artigo de fé, nós cremos, porém, também nós reconhecemos que a ressurreição aconteceu na história. E nós temos boas razões para crermos nisso. Agora, Jatos, inclusive, os pensadores que eu acabei de citar para você, como o Rudolf Bultmann, o Dominique Crossan, o Paul Tillich, o Marcus Borg, o John Chalmers Pond, são intelectuais, inclusive, da academia, e nenhum deles negam que Jesus foi um personagem histórico que, de fato existiu, né? Apenas esses ateuzinhos aí de YouTube, como Jason Ferreira, Antônio Miranda, essa galera aí da multiversal claviana, que são negacionistas, né? Eles são os terraplanistas da história. Então, essa galera aí que não acredita em Jesus e ficam criando caso, né? São os famosos miticistas, né? Então, essa galera aí que quer propor isso. Porém, a galera de peso, a galera da academia propõe e não tem
como, cara, negar? Você citou nomes aí no Brasil, como o Pirula, né, que talvez é o pai, né, desses neo-ateus aí do YouTube. Tem o Irmão Alexandre, Pô, oi. Vou só apresentar uma citação do Bart Ehrman, que é um crítico da fé Sei. cristã, dos evangelhos, mas ele reconhece que Jesus de Nazaré é uma pessoa histórica. Ele publicou em uma revista em 2011, depois eu posso deixar nos comentários a referência, porque é uma referência em inglês, aonde ele mostra que praticamente quase todos os acadêmicos contemporâneos reconhece que Jesus de Nazaré é uma pessoa histórica, reconhece que ele foi batizado por João Batista, foi um pregador judeu da Galiléia, pregou uma mensagem apocalíptica, foi crucificado por Pôncio Pilatos. Agora, o que é discutido é se ele ressuscitou dentre os mortos, porém a historicidade de Cristo, de Jesus, ela é reconhecida pelos historiadores sérios. Então, a gente precisa destacar isso. Não, inclusive, eu ia citar aqui o Leandro Carnal, né, que é um ateu aqui no Brasil. Por mais que ele seja um ateu aí pop, um ateu coach, não seja aquele ateu intelectual dentro da linha filosófica. Ora, mas Carnal, a graduação de Carnal foi em História, ele fez mestrado em História e o doutorado do cara foi em História, meu irmão. Então o cara é historiador, velho. O cara tem anos estudando História e o cara ele não nega a existência de Cristo, a existência do Jesus na história. Então, assim, mesmo os ateus concordam que Jesus existiu. E eu estou falando ateus aqui, eu estou falando desses ateus coach daqui, mas também a galera da academia aí de peso que tratam profundamente sobre essa questão. Agora, Jadson, tudo bem, existe consenso, inclusive, né? Eu poderia até dizer que a maioria esmagadora da academia que defende a existência de Jesus como ser histórico, os camaradas de YouTube, né, como Jason Ferreira, Antônio Miranda, os caras for com esse discursozinho para a academia, vai tomar a rir da cara deles, eles vão passar vergonha. Mas, assim, com relação a isso, beleza. Agora, essa galera que a gente citou aqui, que diz, não, eu concordo, Jesus existiu, beleza. Agora, ressuscitou dos mortos, aí a galera dá para trás, como o Última, o Crossan, e essa galera toda aqui que eu citei, né? O Paul Tillich, que inclusive Paul Tillich, que ele propunha-se, né, como teólogo protestante, mas na realidade a gente sabe que o cara era liberal. Sim. Mas já, isso aí entra na questão, né? Em primeiro eu queria que tu falasse sobre a questão do porquê a gente diz, não, Cristo também é um artigo de fé. Como assim a ressurreição é um artigo de fé, né? Porque ela é histórica e como assim artigo de fé? Então, primeiro eu queria que tu falasse sobre o artigo de fé, depois é que você vai me apresentar os motivos para nós aceitarmos Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo, como fator histórico. Mas por que, primeiro, ela é um artigo de fé? Em que aspecto você fala isso? Muito bem, irmão Alexandre. Então, a ressurreição de Cristo, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que somos cristãos e reconhecemos Ele como Senhor, é um artigo de fé porque envolve uma confissão de crença naquilo que Deus diz. Diferente do que alguns ateus querem propor, que fé significaria acreditar sem evidências, não é isso que é o significado de fé nas Escrituras. A fé nas Escrituras é uma confiança no fundamento do que Deus diz. Ou seja, segundo Norman Geising, a fé é racional, confiando naquilo que Deus nos revela. Então, é um artigo de fé porque nós cremos, irmão Alexandre, naquilo que Deus testemunha nas Escrituras. Podemos pegar aqui o texto de Atos, capítulo 2, eu estarei lendo aqui, versículo 32, o apóstolo Pedro diz assim, ó, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Ou seja, é uma questão de fé porque envolve Deus, um evento sobrenatural da ressurreição. Então, é uma questão de fé porque envolve aquilo que Deus diz na sua revelação especial. Nós, como cristãos, dizemos que Deus ele se revelou de duas maneiras. Da maneira da revelação geral, por meio da criação, por meio daquilo que ele criou, o universo, a vida, o ser humano, mas também de uma maneira especial nas Escrituras e por meio da face do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, é um artigo de fé porque envolve aquilo que Deus nos diz. Temos a referência do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que ele diz que Cristo, ele Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
temos um relato de Mateus capítulo 28, versículo 6, onde narra ali a passagem da ressurreição. Então, envolve o sobrenatural, irmão Alexandre, envolve, nós cremos que é um artigo de fé, porque o próprio Deus, segundo as Escrituras, foi que ressuscitou Cristo entre os mortos. Aí entra a primeira crítica que os incrédulos, os céticos apresentam, é que Jesus não ressuscitou porque ele nunca existiu. Porém, nós demonstramos que Jesus é uma pessoa histórica, ele existiu, então essa crítica não passa pela análise histórica. Porém, a outra crítica é que não cabe nós buscarmos entender por meio da ciência a ressurreição de Cristo. Mas, é claro, Deus não faz parte do escopo da ciência. A ciência ela estuda questões físicas e não questões metafísicas. E a ressurreição é algo sobrenatural. E eu quero ler, irmão Alexandre, o que o historiador Gary Habermas ele vai dizer. Ele disse assim, ó, a ciência nos diz o que é geralmente possível no mundo natural. Os cristãos não dizem que a ressurreição é um evento natural. Eles dizem que é um daqueles tempos onde Deus interviu no mundo, então não é algo que é governado pelas leis naturais, é uma exceção a elas. Os cristãos não pensam que a ressurreição aconteceu naturalmente, mas sim foi um evento sobrenatural. Então nós cremos na ressurreição de Cristo, porque nós cremos em Deus. Essa é uma das razões porque nós reconhecemos que Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Se Deus é real, o sobrenatural é possível, irmão Alexandre. Então, alguns ateus falam assim, como você pode acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Isso é um milagre, milagres não existem. Porém, irmão Alexandre, qual que é o maior milagre apresentado nas Escrituras? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Se Deus criou um universo, irmão Alexandre, grandioso, que tem 26 constantes universais, se uma mudar, não seria possível a existência humana, e a Terra tem mais de 1.200 condições para que a vida fosse possível. Se Deus criou com esse ajuste fino, que os físicos ficam admirados, quem dirá Deus ressuscitar Cristo dentre os mortos? Se Deus fez o maior milagre que é a criação, a ressurreição, ela é possível. Então, nós cristãos precisamos ter uma cosmovisão cristã consistente, porque a maior evidência que Jesus ressuscitou dentre os mortos é a evidência interna, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filho de Deus. Então, é um artigo de fé, porque envolve a crença em Deus e aquilo que Deus nos revela, irmãos. E Deus nos diz, por meio das Escrituras, que ele ressuscitou o nosso Senhor Jesus. Ou seja, acima de tudo e antes de mais nada, né, porque é um testemunho das próprias Escrituras, né? E sendo as Escrituras, né, a palavra de Deus, o axioma fundamental do sistema de pensamento cristão, segue-se que nós temos que nos submeter a ela. Ou então fazer malabarismos exegéticos, hermenêuticos, como fez Paul Tillich, como faz Bultmann, como faz Dominique Crossan e tantos outros que querem repugnar a ressurreição de Cristo como fato histórico. Então, de fato, Jadson, concordo, em primeiro lugar, né, Jesus é apresentado aí como Cristo da fé. O nosso irmão Jadson Santos fez uma pergunta. Já, Jadson, eu trago esta pergunta aqui. O teu xará fez uma pergunta aqui. Já a gente traz a pergunta para Jadson aí poder responder. Mas, Jadson, a segunda questão que eu trouxe depois dessa é o seguinte, Jadson. Quais são os motivos para nós cristãos, ou você aí que está defendendo a ressurreição de Cristo, né? Quais os motivos para aceitarmos a ressurreição de Cristo como fator histórico? Como é que a gente pode defender de fato que a ressurreição de Cristo de fato aconteceu na história? Excelente, irmão Alexandre. Antes de eu responder isso para você, eu gostaria de falar uma mensagem aqui para os cristãos, que é o seguinte: para quem crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, não precisa de prova para crer
que Jesus de fato ressuscitou na história, porque o próprio testemunho interno do Espírito Santo já é uma prova. Agora, para quem não crê, nenhum tipo de prova será suficiente, porque a pessoa ela já parte de um pressuposto em não crer em Deus, e logo ela vai julgar todos os dados, todas as informações, segundo o pressuposto que ela estabeleceu como verdade para ela. Porém, o pressuposto, muitas das vezes, é totalmente injustificado e inválido. Se a pessoa é naturalista, ela não pode justificar a origem do universo, a origem da vida. Se ela é materialista, ela não pode justificar a racionalidade, muito menos acreditar que algo seja verdade, porque tudo que acontece na cabeça dela, se ela é materialista, são reações químicas e elétricas acontecendo no cérebro dela, que não tem nenhum valor de verdade. As reações químicas só reagem, elas não raciocinam. Então, o pressuposto já é inválido para analisar. Agora, quando a pessoa ela está aberta à mensagem de Deus e ela dá lugar para o Espírito Santo, ela compreende. Então, irmão Alexandre, eu quero aqui apresentar agora a questão por que a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Primeiro, os evangelhos, que são 4, assim nós, como protestantes, reconhecemos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são documentos históricos. Os próprios historiadores e também os pesquisadores, os acadêmicos, buscam estudar os evangelhos como um documento histórico. Os evangelhos é um relato histórico, por quê? Porque apresenta uma data, nós como ortodoxos acreditamos que foi escrito no 1º século, apresenta um local, a Judéia, Jerusalém, apresenta lugares, o Mar da Galileia, Nazaré, pessoas, Jesus, os apóstolos. Nós temos materiais arqueológicos que vai corroborar com o relato histórico. Foi descoberto... Exato, irmão Alexandre. Foi descoberto aí um dado histórico de um anel de Pôncio Pilatos, que a arqueologia descobriu. Foi descoberto também um barco no tempo de Jesus, do que ele chamou os apóstolos ali, do Mar da Galileia. É demonstrado também outras questões em que envolve o túmulo de Caifás, foi encontrado também. Os evangelhos apresentam um contexto cultural, social, que é estudado também no 1º século. Então, os evangelhos são documentos históricos que vai apresentar quem é Jesus, irmãos, o que ele veio fazer, o que ele ensinou, o que aconteceu na história. Aí cabe a pessoa analisar e reconhecer se ela vai reconhecer Jesus como Messias, que ele ressuscitou dos mortos, ou não. Nós temos testemunhos de ex-ateus que foram investigar o pilar, né, da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo, que se converteram. Vou citar 2 aqui. O Lee Strobel, um jornalista, que ele tentou acabar com o cristianismo depois que sua mulher se converteu. Vocês podem assistir o filme, nós podemos encontrar na internet, Em Defesa de Cristo. Ele é um ex-ateu, se entregou a Cristo por buscar as evidências acerca da ressurreição. Temos o John McDowell, também, que era um ateu, que foi analisar a história do cristianismo e se converteu. Temos C.S. Lewis, temos ex-ateus, temos Augusto Cury aqui no Brasil também, foi estudar a pessoa de Jesus e acabou se convertendo. Então, irmão Alexandre, os evangelhos são um relato histórico, porém, nós temos também dados extra-bíblicos na arqueologia, que vai corroborar com os evangelhos, como também temos testemunhos, relatos, documentos históricos de fonte judaica, que seria o Talmud, que apresenta Nosso Senhor Jesus. Temos um testemunho que é muito debatido, que é o testemunho de Flávio Josefo, que foi escrito também dentro do 1º século, que ele cita Jesus. O que é debatido é o documento em grego, né? Grego koiné, que seria o grego comum da época, onde os críticos dizem que José, por ter dito assim, ele era o Cristo, seria um acréscimo cristão, porque um judeu ali que não era convertido a Jesus, ele não poderia dizer que Jesus era o Messias, senão ele tinha se convertido. Então, os críticos, há um debate ali de interpolação que os cristãos colocaram, mas, irmão Alexandre, nós temos um testemunho do Flávio Josefo em árabe,
que contém a informação acerca de Jesus, que era um homem que fez maravilhas, e que ele apareceu, segundo os seus discípulos, vivo depois da crucificação. Ou seja, Cristo apareceu vivo para os discípulos. E quem conta isso foi um judeu que não tinha, não era convertido ao cristianismo. E esse documento é muito criticado pelos críticos, mas nós temos essa informação que apareceu vivo. Ao ponto do ateu que eu citei no começo da live, vou pegar o nome dele aqui, o Gerd Ludermann, ele vai dizer assim, que não há, é um fato, vou até ler aqui o que ele vai dizer, ele diz que o principal crítico alemão, né, da ressurreição, o historiador Gerd Ludermann, ele vai dizer assim, ele reconheceu que Jesus é uma pessoa histórica, e ele diz assim, pode-se considerar como historicamente certo de que Pedro e os discípulos passaram por situações depois da morte de Jesus, na quais Jesus apareceu como Cristo ressurreto. Quem dá um testemunho desse é um historiador ateu, porém ele vai defender a hipótese que os discípulos estavam alucinados. Porém, essa teoria não passa pelo crivo da análise histórica. Nós podemos criticar. Foi histeria coletiva, né, Jadson? Mais de 500 pessoas. Mas o testemunho desse historiador, que é ateu, mostra que os discípulos eles encontraram com Cristo ressurreto. Então, irmão Alexandre, nós podemos acreditar que a ressurreição é um fato histórico, porque nós temos documentos, tanto os evangelhos, como extra-bíblico, testemunho de Flávio José, Tácito, Suetônio, e assim por diante, tem vários. Nós temos dados arqueológicos que vai corroborar com o relato também dos evangelhos. Temos a consistência nos evangelhos, né, no relato. Cada discípulo ali, né, ele apresenta uma perspectiva, mas que vai apresentar a ressurreição de nosso Senhor. Então, nós podemos crer que a ressurreição de Cristo é um fato na história, inclusive temos um túmulo vazio, e eu costumo dizer, para a dúvida se Cristo ressuscitou dentre os mortos, o cristianismo é a única religião do mundo que tem um túmulo vazio. Você vai no túmulo de Maomé, está os restos mortais, vai em Buda também, mas em Cristo há um túmulo vazio. E os protestantes vão dizer que o túmulo é lá perto do monte da crucificação, enquanto os católicos vão dizer que é no Santo Sepulcro, segundo a tradição católica, mas há o túmulo vazio. Então, o túmulo vazio é uma prova também da ressurreição. Quem defende assim é o William Lane Craig. Então, nós temos boas razões, irmão Alexandre, históricas para reconhecermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e é um fato histórico. Inclusive, Jado, só corroborando, né, com a tua fala, internamente, na própria escritura, a gente vê, por exemplo, as narrativas do Evangelho, porque é o seguinte, se a galera, os ateus, por exemplo, alguns, não todos, mas a maioria, que querem negar a ressurreição de Cristo e dizer que aquilo é um fato que foi narrado, mas que, na verdade, não aconteceu, simplesmente a galera inventou ou criou-se uma narrativa de que Jesus ressuscitou, mas que, na verdade, aquilo foi uma grande farsa, né? Foi uma grande farsa. Mas aí, cara, é meio complicado, porque, vê, imagina que a gente quer inventar uma história, para que essa história seja credível, né? Para que ela possa ser aceita, para que as pessoas a aceitem como verdadeira. Então, eu quero criar uma história. Aí, o que os caras fazem? Ele faz assim, bora se juntar aqui, bora inventar aqui uma história de que Jesus ressuscitou dos mortos. A galera, bora, fechou? Fechou. Tu escreve, Marcos aqui, fulano, João, tu escreve, Lucas, tu escreve, e a galera vai escrever sobre a ressurreição. Porém, cada qual vai escrever acerca da ressurreição por um ângulo diferente. Ou seja, não escreve as mesmas palavras, não é idêntico. Né? Tem casos que se harmoniza, mas tem casos que um fala que o outro não fala. Outra situação, naquela época as mulheres não tinham valor nenhum de credibilidade para testemunhar alguma coisa acerca do valor histórico de algo. Ora, e os caras que inventaram a história, colocaram justamente as mulheres como aquelas que presenciaram a ressurreição de Cristo lá em primeiro lugar. Então, ora, se as mulheres não tinham nenhum poder ou não tinham nenhum valor testemunho de uma mulher,
Porque o cara que inventa a história coloca a mulher como testemunha, quando, na verdade, deveria botar os caras mais importantes da sociedade da época. Afinal de contas, a gente está inventando história mesmo. Você está inventando, bora inventar bem. Um outro problema, Jades, que eu vejo é o seguinte, é que se a galera inventou a história de que Jesus ressuscitou dos mortos e, de fato, Jesus não ressuscitou, como é que a galera morre por uma mentira que ele mesmo inventou? Sabendo que é mentira. Eu já vi um cara dizer assim, Alexandre, mas os muçulmanos aí, a galera do Islã, o cara morre por uma mentira. Não, pô, pode ser até que por uma mentira, mas ele acha que é verdade. Eles acreditam, os muçulmanos, veementemente, os terroristas, claro, que quando eles explodem lá um avião, eles vão para o paraíso, irmão, vão para o Nirvana, eles vão para o paraíso, seja lá onde for. E esse paraíso tem um bocado de mulher virgem lá esperando ele mesmo, sabe? Então, esses caras morrem com essa crendice, mesmo que seja mentira, mas os caras acreditam que é verdade. Agora, outra coisa, Jade, se é tu morrer por uma mentira que tu mesmo inventasse, sabendo que é mentira. E o cara dizia, meu irmão, nega, senão eu vou te jogar na cova do leão. O cara disse, que conversa, pai, como é que eu vou negar uma coisa que é verdade? E os caras morrem sustentando um negócio, dizendo que é verdade, uma coisa que ele mesmo inventou como mentira. Agora, eu não estou falando de uma, duas, não, estou falando mais de 500 pessoas que morrem sem negar um negócio que eles mesmos sabem que é mentira. Entendeu? Esse é negócio de maluco, o cara que propõe um negócio desse, né? Só sendo ateu mesmo, cara. Só sendo ateu para dizer uma merda dessa. Fala aí, Jatos. Quer falar alguma coisa? Então, irmão Alexandre, tudo que você falou vai corroborar com um ponto que eu vejo que é importante em relação aos evangelhos, à história cristã, que é o valor dos documentos e do testemunho que nós encontramos nesse documento. O Jerônimo, ele vai dizer assim que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, vou usar uma metáfora aqui, se nós pudéssemos pegar as escrituras e torcer, irmão Alexandre, iria cair sangue, porque muitas pessoas, muitos cristãos morreram para que as escrituras pudessem chegar em nossas mãos. Então, o valor do testemunho dos documentos se encontra nos mártires. O historiador Gary Habermas, ele vai dizer assim, a grande maioria dos estudiosos concorda que logo após a crucificação, os discípulos acreditaram que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Eles estavam dispostos a sofrer e morrerem por essa crença. É praticamente incontestável que o movimento cristão primitivo fosse impulsionado pela convicção que Jesus estava vivo novamente. Então, o que levou os apóstolos a sofrerem, a passarem perseguição, injúria, calúnia, açoites, por causa da fé cristã, é porque eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu estarei citando alguns dos apóstolos que testemunharam grandemente acerca da ressurreição. Então, é como o Alexandre falou, o valor do testemunho se encontra porque os discípulos, eles não tinham nada para ganhar de bom materialmente nessa terra, irmão Alexandre, por anunciar a ressurreição. Eles não tinham que ganhar riquezas, eles não tinham que ganhar sexo, prazeres, bebidas por testemunhar a ressurreição. Ao contrário, enquanto eles correndo, eles só ganharam coisas ruins, sofrimento, tribulação. E por último, o cara não nega uma mentira que ele mesmo inventou. Caramba, não, realmente, eu inventei, é mentira mesmo, eu não vou morrer por uma mentira que eu mesmo inventei. Pô, sem ganhar nada, velho. Se fosse uma mentira, os apóstolos tinham pulado fora, assim como Judas negou Jesus e pulou fora. Nós vamos citar o testemunho de Pedro, que antes de Cristo ele negou, mas depois ele testemunhou ousadamente acerca da ressurreição de Cristo. Então, qual é o valor? E a história diz, Jades, que todos os apóstolos, todos, sem exceção, morreram mortes trágicas. Um morreu decapitado, o outro apedrejado, o outro morreu apaulado, o outro flechado, o outro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado. Não negaram a fé na ressurreição. Meu irmão, um negócio que eles mesmo inventaram, é um negócio de doido o cara dizer um negócio desse, pô. Só maluco. Sabe? Só o Jesus Felipe uma questão de conspiracionista. Então, o valor do documento dos evangelhos e do testemunho documental que nós temos é porque
Os apóstolos foram mártires, defendendo a ressurreição. Se fosse mentira, eles tinham pulado fora. E há uma diferença, como o irmão Alexandre ele falou, entre o martírio dos apóstolos e os muçulmanos que se explodem, né, por causa da crença deles, que não é uma crença do Alcorão, mas é de uma tradição islâmica, que se morrer vai ter virgens lá no paraíso. Olha a diferença, irmão Alexandre. Os apóstolos eles foram mortos por causa que acreditavam na ressurreição. O muçulmano, ele mata outra pessoa e se mata por acreditar em algo que ele tem o ego dele ali achando que é verdade, de que vai ter mulheres lá. Então, é uma motivação totalmente diferente. Eu escrevi algumas coisas aqui para mostrar a diferença, é que os apóstolos, né, eles foram perseguidos e mortos por causa da sua fé, e eles tinham o compromisso de testemunhar aquilo que eles viram e até mesmo palparam com suas mãos que Jesus ele estava vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. E eles passaram o sofrimento e foram mortos por testemunhar isso. Agora, os extremistas muçulmanos, eles vão e criam violência e também eles se matam por causa de uma tradição que não faz parte do Alcorão. Ou seja, por ter esse desejo que vai ter virgem no paraíso, eles têm essa loucura de prejudicar alguém matando outra pessoa e agindo com violência. E também os alvos dos apóstolos era totalmente a palavra do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, nosso Senhor disse assim: sede as minhas testemunhas até o confim da terra. Eu, irmão Alexandre, os cristãos que estão assistindo, são fruto do trabalho dos apóstolos. Então, o alvo dos apóstolos era obedecer a Jesus, testemunhando essa verdade da ressurreição. Agora, o alvo dos extremistas são totalmente egocêntricos, prazeres sexuais e prejudicar outras pessoas. E os apóstolos eram, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos 13, versículo 10, irmão Alexandre, o amor não faz mal ao próximo. Os apóstolos, em meio à perseguição, o sofrimento, eles agiam de forma pacífica. Eles estavam ali e eles não atacavam com violência em meio à perseguição. Então, eles estavam testemunhando o amor de Cristo. Então, há uma diferença. E o último coisa que eu quero apresentar aqui é o impacto duradouro. Ou seja, poucos muçulmanos acreditam nessa história das virgens no paraíso. Ou seja, não tem impacto entre a cultura muçulmana. Você vê que só é extremista, alguns que vão se matar. Agora, irmão Alexandre, o impacto duradouro dos mártires, os apóstolos e os cristãos é que desde 2000 anos atrás até agora, ninguém, irmão Alexandre, conseguiu acabar com a brilhante e maravilhosa história que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E esse fenômeno que é sobrenatural tem impactado vidas, tem mudado histórias. Não é apenas um evento que aconteceu na história, mas muda a história. Eu costumo dizer que toda pessoa que se converte a Cristo, ela tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. A pessoa bebia, fumava, usava drogas, fazia coisas erradas, sexo, prostituição, era um mau caráter, antes de conhecer a Cristo. Depois que ela se converte, ela tem outra vida, depois que ela se converte verdadeiramente, depois que ela encontrou o Senhor Jesus Cristo. Então, acontece um antes e depois de Cristo na vida do cristão. O apóstolo Paulo diz assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Nova maneira de pensar, nova maneira de falar, nova maneira de agir. É uma nova cosmovisão, irmão Alexandre. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2 que o homem sem Deus ele está morto em seus delitos e pecados. Ou seja, ele tem uma visão de mundo distante de Deus, totalmente sem esperança, totalmente no pecado. Mas depois que se converte a uma nova visão de mundo, com Deus, se submetendo ao senhorio de Cristo e testemunhando acerca da veracidade da fé cristã. Então, há uma diferença entre os mártires, os apóstolos, e os extremistas muçulmanos. Jadson, eu queria trazer umas perguntas aqui que a galera está trazendo, né? Antes, o Jadson Santos ele disse assim: se no consenso o Jesus histórico existiu, e se ele é mesmo Jesus da fé, então ele ressuscitou. Mas qual o argumento, Galvão e Jadson, para confirmar
que o Jesus histórico é o mesmo Jesus da fé. Eu vejo que o maior argumento que nós podemos apresentar que o Jesus histórico é o mesmo que o Jesus da fé é a teologia que eu estudei, né, na CETAD, que já apresentaram, irmão Alexandre, acerca dessa questão que está sendo apresentada agora nos seminários acerca do Jesus histórico. A igreja precisa se voltar para isso. O argumento que eu vejo é que os dados históricos que são construídos, o Jesus histórico corrobora com o Jesus da fé. Os críticos que fazem essa dicotomia, Jesus histórico e Jesus da fé. Porém, o Jesus histórico é o mesmo que o Jesus da fé. O que é apresentado dentro do consenso acadêmico? Apresentado por Bart Ehrman, que não reconhece a divindade de Cristo, não reconhece que Jesus é o Messias, não reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai apresentar no livro que ele publicou em uma revista em 2011, que a maioria dos acadêmicos reconhece que Jesus ele foi um pregador da Galileia, apocalíptico, foi batizado por João Batista, foi crucificado no período de Pôncio Pilatos, o governador. Ou seja, se nós buscarmos fazer uma analogia, uma comparação, nós podemos ver que essas informações nós podemos encontrar nos evangelhos. Então, o Jesus histórico é o mesmo que o Jesus da fé. A diferença é que nós reconhecemos, irmão Alexandre, quem Jesus disse que é. Os críticos, os céticos não reconhecem, porque existem 3 alternativas segundo C.S. Lewis. Jesus Cristo, ele é Deus, um mentiroso ou um lunático. Se Jesus, ele não é quem ele diz ser, em João capítulo 14, versículo 8 ao 10, Felipe, um dos discípulos, Senhor, mostra-nos o Pai. Quem que é o Pai? O Pai é Deus, que ele é a imagem do Deus invisível, ele é divino. Felipe queria ver Deus. Cristo disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Cristo é a manifestação do Deus invisível. Ele é Deus. O apóstolo João nos diz, em 1 João, capítulo 5, versículo 20, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se Cristo ele não é quem ele diz ser, ele mentiu em suas palavras. Mas se Cristo não mentiu, segundo aqueles que querem dizer que ele foi um mestre moral, então ele era um lunático, irmão Alexandre. Ele pensava assim que ele não era um Henri Cristo da vida, que pensa que é Jesus, um reverendo Moon, esses falsos Cristos aí que já apareceram na história. Jesus era mais um, que pensava ser quem ele não era. Mas se Jesus é de fato quem ele diz ser, ele é Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e ele é o Salvador que ressuscitou dentre os mortos para a justificação de todo aquele que nele crê. Então, existem 3 alternativas. Jesus é Deus, um mentiroso e um lunático. Os cristãos reconhecem que Jesus ele é quem ele diz ser. Otângelo colocou aqui, né? Se Jesus não é histórico, ele não pode ser da fé. A questão toda, quem faz essa distinção aí são os críticos. Na verdade, não é essa distinção na escritura. O Jesus histórico é o Jesus da fé. É porque eles querem dizer que há um Jesus histórico, um cara que aconteceu, que realmente viveu ali na Judéia, etc. Mas que, na verdade, o que a Bíblia apresenta ali sobre milagres, ressurreição, isso aí é um construto da fé da igreja lá neotestamentária. Então, é o escrito que faz essa distinção, mas que, na verdade, não existe essa distinção na Escritura. Jesus é aquilo que ele disse que ele é, e se ele não é aquilo que ele disse que ele não é um cara sábio, como quer propor aí o Karnal e tantos outros. Ele é um doido varrido ou então um mentiroso, é um falsário, é um fake news, né? Tem outras questões aqui que alguém botou aqui, deixa eu ver. O próprio Jades botou aqui. Outra coisa também é que eles escreveram coisas contra suas próprias vontades. Se eu fosse inventar uma mentira, eu não ia colocar tais coisas como pecado. Por exemplo, a galera inventou a história. Pô, então por que Pedro coloca ele mesmo mentindo? Ou melhor, negando a Jesus. Pedro mesmo negando a Jesus. Como eu vou contar a minha história e eu mesmo falar mal de mim? Eu vou falar que eu sou pecador, desgraçado, miserável, que eu não vou para o céu se eu não viver uma vida. Oi. O Martinho Lutero, um reformador, né, do meio protestante, ele vai dizer assim, né, que os homens usam máscaras. Ou seja, o homem, quando ele erra, ele peca, ele quer esconder o seu pecado, né, a natureza carnal quer ocultar. Então, os homens usam máscara para não reconhecer que é pecador.
Mas aí Martinho Lutero continua, irmão Alexandre. Deus, ele tira as máscaras para se revelar. Ou seja, Deus, ao revelar a mensagem bíblica, ele tira as máscaras de Davi, que pecou, ele tira a máscara de Pedro. Jesus falou, aparta de mim, Satanás, quando Pedro queria ali, tenha misericórdia de ti, Senhor. Jesus virou para ele por não compreender as coisas do reino de Deus, que Jesus deveria morrer, disse, afasta de mim, Satanás. E o apóstolo Paulo, do espinho na carne. Então, é revelado os pecados dos homens. Se fosse uma construção humana, o ser humano ele gosta de ocultar os seus erros. Mudaria tudinho, iria criar Jesus um personagem que, na verdade, não levou um tapa na cara, que está relatado no Evangelho, nós Jesus que levou um tapa na cara, ia mudar toda a história para maquiar e criar uma história para vender mais, para ganhar mais discípulos. Mas não, a história aconteceu conforme está relatado nas Escrituras. O irmão Alexandre trouxe o exemplo aí, as mulheres não tinham valor no primeiro século, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele valorizou as mulheres, é importante falar isso, mas no meio ali da sociedade não tinha a mulher valor. E quem testemunhou primeiro a ressurreição do nosso Senhor foram as mulheres. Elas foram as primeiras a ver Cristo ressurreto. E outra, nós podemos reconhecer que, de fato, o Evangelho, ele é a revelação de Deus e é algo histórico pelo poder transformador. Nós podemos reconhecer que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Um evangelista contou que certa vez ele estava pregando em uma grande cidade, numa praça pública, e tinha lá um cético, ele estava pregando sobre que Jesus salva, que Jesus liberta. E aí o cético ali no meio do público apareceu ali e disse assim, eu não acredito nesse Jesus que você está falando, é mentira, não é real. Aí o evangelista disse assim, eu posso te provar que o evangelho é verdadeiro, é genuíno. E aí o cético, como você pode me provar? Aí o evangelista disse assim, venha amanhã aqui e me traga ex-prostitutas, ex-alcoólatras e ex-drogados que tiveram sua vida transformada por lerem livros ateístas, por abraçarem uma visão sem Cristo, que amanhã eu te encontrarei aqui com um batalhão de ex-prostitutas, ex-drogados e ex-alcoólatras, que abandonaram isso por causa da pessoa do Senhor Jesus. E aquele cético, ele não falou nada, porque não há pessoas que têm a vida transformada por uma visão de mundo sem Deus, sem crer no Evangelho. O Evangelho tem um poder transformador. É como eu disse, então nós podemos reconhecer que, de fato, aquilo que Deus nos apresenta nos Evangelhos é verídico porque é funcional, transforma vidas e muda histórias. E nós veremos que na vida dos próprios apóstolos. Jadson, posso liberar o link aí para a galera, se quiser entrar? Deixa eu só entrar num ponto aqui, irmão Alexandre, de conclusão, então, acerca do assunto. Nós podemos ver que a ressurreição de Cristo, ela traz um fator psicológico na vida dos apóstolos, uma mudança radical. Temos a vida do apóstolo Pedro, que negou a Cristo, que era um pescador, vivia sua vida secular, era um homem idólatra, de pouca instrução, que ele abandonou Cristo quando ele foi pego. Mas depois que Cristo ele ressuscitou, esse apóstolo que estava tímido, com medo, porque pegaram o seu Senhor, depois ele testemunhou de uma forma ousada em Atos capítulo 2 acerca da ressurreição de Cristo, que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ele não estava com medo, ele estava convicto daquilo que ele estava falando. E, irmão Alexandre, se os críticos, os opositores do cristianismo quisessem refutar a história da ressurreição, era simples. O apóstolo Pedro estava pregando que Deus ressuscitou Cristo entre os mortos. Os opositores da fé cristã pegavam o corpo e apresentavam ali, é mentira do apóstolo Pedro. Cristo não ressuscitou aqui o corpo. Mas não, 2000 anos se passaram e o fato é que Jesus Cristo, ele ressuscitou. O apóstolo Paulo, que teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, o apóstolo Paulo, ele era fariseu, que aprendeu aos pés de Gamaliel, ele perseguia os cristãos, depois ele teve a sua vida transformada por um encontro de Cristo, de perseguido,
ele passou a ser testemunha de alguém que matava cristão, estava disposto depois a passar sofrimento, tribulações, por aquilo que ele viu e testemunhou, a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo é um perseguidor, né? Passa a ser um testemunhador. O apóstolo Tiago, que não seguiu, o irmão do Senhor, né? Jesus teve irmãos. Ele não acreditava que Jesus era o Messias, mas depois da ressurreição ele se tornou um pilar da igreja em Jerusalém, ao ponto de ele testemunhar que seu irmão ele ressuscitou dentre os mortos, nosso Senhor Jesus Cristo. E as implicações práticas, irmão Alexandre, esse fenômeno que impactou o mundo, tem uma igreja fundada por Cristo nessa terra, que tem pessoas de todas as tribos, raças e nações que creem que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa igreja que está sobre a rocha, que é a rocha da ressurreição. Essa igreja, ela está com o papel de anunciar o evangelho. E qual que é a implicação prática acerca da ressurreição de Cristo? Se o nosso Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou, nós devemos testemunhar a essa verdade, anunciar às pessoas que, de fato, Cristo ele veio, nasceu, ele viveu por aqui, cumpriu o seu ministério, foi crucificado, foi sepultado, mas ele ressuscitou. E em breve ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Então, a primeira implicação prática, nós cristãos precisamos testemunhar a ressurreição de Cristo. E a outra implicação prática, irmão Alexandre, é que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é apenas a maior influência da história, ele é quem ele diz ser. Nosso Senhor Jesus, ele reivindicou ser o Filho de Deus. E existe uma vida após a morte. Cristo fala em João capítulo 5, versículo 28 e 29, que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação. O profeta Daniel fala do mesmo modo que haverá desprezo e vergonha eterna para os que rejeitam a Deus e vida eterna para os que creem em Cristo. E a outra implicação prática, se os apóstolos, por ter encontrado nosso Senhor Jesus Cristo, tiveram a sua vida transformada, se há alguém aqui que ainda não foi tocado pela ressurreição de Cristo, eu não tenho o papel aqui de te convencer, conforme disse João Calvino. O cristão, ele tem o dever de levar a palavra aos ouvidos, mas o dever de levar no coração é do Espírito de Deus. Então, dê lugar ao Espírito Santo e permita a sua vida ser impactada com o fato da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo nos diz que Cristo é a nossa esperança. Então, a última implicação prática, irmão Alexandre, que eu quero passar. Vivemos em um mundo de calamidades, marcado pelo pecado, por tragédias, por dores, por sofrimento, mas em Apocalipse, capítulo 21, há um novo céu e há uma nova terra, há um reino dos céus, Cristo prometeu para todo aquele que nele crê, e esse lugar é maravilhoso, irmão Alexandre, é um lugar de nunca mais, é o paraíso, é um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais tragédia. A Bíblia diz assim, em Apocalipse, que não haverá calamidade. O que é calamidade? Aquilo que é mal, não haverá mal. Tudo será maravilhoso. Cristo enxugará dos olhos toda lágrima. Imagina você encontrar um mestre amado, meu irmão e minha irmã. Imagina você, ateu, que não reconhece a existência de Jesus. Há duas opções apenas. Você encontrar ele para juízo ou você encontrar ele para salvação. Todos um dia irão dobrar os seus joelhos perante o Senhor Jesus Cristo, mas uns para a condenação e outros para a salvação. Eu espero que Cristo te encontre para a salvação. O apóstolo João diz assim, que ele viu um novo céu e uma nova terra, e haveria pessoas, Deus habitará com o seu povo, e eu espero que esteja lá, eu e você, para nós vivermos com Cristo num paraíso, que sim, nós perdemos, mas por meio do Senhor Jesus Cristo, nós podemos conquistar. Não por nossas obras, mas por causa da obra de Cristo, que foi feita no Calvário, foi bem feita e foi feito uma vez por todos. Como você pode ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então, essa é as considerações aí
acerca do tema. O Ângelo colocou aqui, ó, Jadson é um bom pregador, parece com o Spurgeon. Realmente parece. O rosto, assim, a barba, parece o Spurgeon. Deixa eu trazer uma questão aqui, Jadson. Ninguém entrou aqui ainda, né? Deixa eu ver aqui, trazer uma questão. Caso ninguém entre, a gente pode encerrar, mas deixa eu terminar aqui com uma bombinha aqui. Teve um certo debate entre o Gordon Stein, né, um ateu Gordon Stein, debatendo com Greg Bunsen, né? O Gordon Stein, ele perguntou ao Greg Bunsen o que poderia ser um motivo suficiente para convencê-lo de que o cristianismo é falso. Então, o Gordon Stein perguntou ao Greg Bunsen qual era o motivo, né, que ele poderia apresentar que seria suficiente para convencer o Greg Bunsen que o cristianismo é falso, né? E o Greg Bunsen, nesse debate, ele respondeu que se alguém realmente desenterrasse os ossos de Jesus, ele admitiria que o cristianismo é falso. O que é que tu acha, Jades, dessa resposta? E aí eu queria também perguntar ao Otângelo aqui o que ele acha dessa resposta do Greg Bunsen. Eu vejo que tem se sustentado o fato histórico da ressurreição, é porque ninguém conseguiu, irmão Alexandre, apresentar o corpo de Cristo. Porque, de fato, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, seria uma refutação acerca que o cristianismo é falso. O pilar da nossa fé fundamental é a ressurreição. Então, eu vejo que é uma boa resposta dele. Mas aí eu vejo... Não, antes de eu falar, deixa eu escutar o Otângelo. E Otângelo, tudo bom, rapaz? Como é que tá, meu irmão? Rapaz... Deixa eu trazer um pouco. Deixa eu terminar meu açaí aqui. Tá comendo ainda o açaí. Agora, então, só comentando aqui, Jadson, a questão do Greg Bunsen e do Gordon Stein. Nota? Terminei. Eu só não ligar a câmera que eu tô com a boca suja. Tudo bem, relaxe. Então, irmão Alexandre, eu vejo que, assim como nosso Senhor Jesus, ele é real, o opositor nosso, das nossas almas, segundo 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Satanás, ele também é real. Os ateus falaram, não acredito no diabo, deveria acreditar porque ele acredita em você. E o diabo é o pai da mentira, ele inventa muitas mentiras, né? Então, eu creio que pode sim, quem sabe se o Senhor tardar, alguém inventar, achou o corpo de Jesus, mas nós cristãos cremos principalmente no testemunho bíblico, aquilo que Deus nos revela. Então é por isso que eu acho que a resposta do Greg Bunsen ela não é tão sensata, né? Porque é o seguinte, o cara diz assim, o que é necessário para eu provar que o cristianismo é falso? Se você desenterrar os ossos de Jesus, então prova que o cristianismo é falso. Ora, eu acho uma resposta legal. Eu acho o seguinte, para o cara dizer assim, como é que eu provo a você que o cristianismo é falso? Eu disse, cara, se você quer provar para mim que o cristianismo é falso, então eu irei ter que o cristianismo é falso se você puder provar que aquilo que é verdade é falso. Então, se você conseguir provar que aquilo que é verdade é falso, aí eu deixo de acreditar no cristianismo. Porque se o cara dizer assim, não, eu desenterrou os ossos de Jesus. Primeiro, como é que ele sabe que é os ossos de Jesus? O problema já começa por aí. Então, ele não tem como fazer isso, não tem como me garantir que aquilo é os ossos de Jesus. Não tem como. E outra, aí a escritura estaria mentindo, a Bíblia estava toda errada, a gente pegava a Bíblia toda e jogava na lata do bicho. Não existia cristianismo, não existia ateísmo cristão, não existia nada disso. Sabe? Então, assim, tudo que está na Bíblia está errado. Porque se o evento fundamental do cristianismo é mentiroso, qual é a garantia que eu tenho que as outras coisas é verdadeiro? Que, de fato, Jesus é Deus, etc, etc. Então, assim, eu acho que uma resposta sensata para me perguntar o que é que Alexandre prova a você que o cristianismo é falso? Se você conseguir provar que o que é verdadeiro é falso, aí eu deixo de acreditar no cristianismo. Ele não consegue fazer isso, né? Mas, Galvão, eu discordo com sua metodologia, porque primeiro você precisa apresentar evidências daquilo que você afirma. Recentemente eu estive numa live com muçulmanos. Certo. Aí eu sempre toco no ponto principal quando eu falo com muçulmanos. Eu digo o seguinte: o seu livro sagrado, aparentemente sagrado,
foi escrito no 7º século. E afirma que Jesus não foi crucificado, mas que foi alguém que parecia ser Jesus que foi crucificado. Cadê as evidências para essa afirmação? Eles vão logo cair nessa, tem outras evidências que afirmam que o Alcorão é a verdade, que é de Allah, não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí eu digo, sim, mas vocês disputam que os relatos do Novo Testamento, que são muito mais antigos, do 1º século, inclusive de pessoas que afirmam de ter sido testemunhas oculares dos eventos, que eles estão falando a mentira. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão afirmando que um livro que é 500 anos mais novo, ou 500 anos distante dos eventos, fala a verdade. É uma disparidade enorme essa, né? Mas aí você vai ver que eles vão começar... mas porque os evangelhos foram escritos um século depois, e que nós sabemos que tem coisas que foram acrescentadas, e que aquela história daquela mulher que ia ser apedrejada depois Jesus salvou ela, aquilo lá é uma história que foi acrescentada depois, e tem um monte de contradições nos evangelhos, vão entrar com todas essas histórias. Aí você tem que saber como responder a todas essas objeções. Mas eu digo o seguinte, no meu entender, e vocês sabem que eu uso isso frequentemente como defesa da veracidade dos evangelhos, eu uso o sudário, porque é uma evidência empírica, física, da ressurreição de Jesus. E eu sempre faço esse mesmo desafio, eu digo, me demonstre como a imagem no sudário foi feita por um artista da Idade Média, e você vence o argumento. E isso aí eles vão começar logo a passar para a tangente e dizer, mas ele foi testado para o 13º século, foi feito o teste de radiocarbono C14, que não sei o que. Aí eu vou insistir, eu vou dizer, sim, mas esse teste pode ter sido errado, agora eu quero que você me prove que a imagem foi feita por um artista. E ninguém consegue provar, porque a ciência não tem conseguido corroborar que a imagem foi feita com tinta, com pigmentos, com processos químicos. Não tem resposta. Muito bem. Eu vejo que a questão que envolveria os muçulmanos é a questão da crucificação. Nós, como apologistas, deveríamos demonstrar para eles que, de fato, o Isa, se não me engano é esse o nome, ou Yeshua, ele foi crucificado no 1º século. Então, a gente deveríamos trabalhar a questão da ressurreição, porque o muçulmano, para ele, Jesus ele está vivo também, e é um profeta e tudo mais. Mas, irmão Otângelo, eu quero fazer uma pergunta para você e para o Alexandre. Vocês já ouviram falar da organização Portas Abertas? Sim, Open Doors, sim. Eu conheço há muito tempo. Conheço há mais de 30 anos já. Oi, Otângelo? Já conheço há muito tempo mesmo. Sim. Então, essa organização faz um excelente trabalho missionário e apresenta a igreja perseguida, entra os missionários em países que há perseguição, né, e o evangelho, ele é até mesmo mortos, vários missionários, né, eles colocam lá o relato de quantos mortos por ano. Nessa organização há testemunhos de muçulmanos que tiveram sonho com Jesus, e Jesus mandou eles encontrarem um cristão para falar acerca do evangelho para eles. Jesus apareceu para o muçulmano e disse para encontrar o cristão para falar acerca do evangelho. Então, muitas das vezes nós queremos limitar o poder de Deus, mas Deus ele intervém na história de várias maneiras. Eu não apenas por ser pentecostal, né, o próprio Cheung acredita nos dons espirituais. Deus ele vai, nós cremos que há revelação, né? Deus ele pode se revelar por meio de sonho, Deus pode nos comunicar a sua mensagem por meio de algum outro servo. Então, o que eu quero deixar aqui de reflexão, que nós possamos, como igreja, orar por esses missionários que estão entrando em lugares que o evangelho não é acessível, e que esses muçulmanos, ou os coreanos também, na Coreia do Norte,
eles possam encontrar essa verdade que nós encontramos, que Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, deixa eu insistir numa pergunta aqui para vocês dois, já que o Otângelo trouxe a questão à tona, é o seguinte. Voltando para a pergunta aqui do Godstar e a resposta do Greg Burns. Imagina que hoje aparece essa galera aí, esses misticistas, essa galera toda aí, e diga assim, ó, galera, ou então não a galera que negue a história está de Jesus, não, Jesus existiu, mas não era Deus. E essa galera, amanhã, ache uma ossada naquelas regiões lá e digam que essa ossada é de Jesus. Qual seria a resposta e a atitude de vocês diante disso? Primeiro precisava ser provado mesmo que fosse a ossada de Jesus, né? Mas vamos supor que efetivamente fosse, se isso fosse o caso, a gente podia fazer as malas e chupar dedo. É o quê? A gente podia fazer as malas e chupar dedo, porque aí a nossa fé não teria mais valor nenhum. Sim, mas você abre essa concessão? Como eu disse, primeiro eles precisavam provar, seja de qual maneira fosse, que efetivamente a ossada fosse de Jesus. Então você acha que haveria essa possibilidade? Não, eu não acredito. Não acredito. Não acredito, mas você disse isso como hipótese, né? Sim, como hipótese. Como hipótese. Se fosse... Diz que é de se Jesus. Essa hipótese efetivamente se averiguasse e fosse encontrado a ossada e provado por meio, sei lá como, que fosse a ossada de Jesus, então, evidentemente, o Novo Testamento não seria verídico e nossa fé seria falsificada, né? Seria vã, né? Como disse o apóstolo. Seria vã. Eu sinceramente, acho que talvez a resposta do Greg Burns, eu não concordo, porque ele justamente abre mais justamente para postular que a Bíblia pode estar errada, né? Ele abre mais para postular e dizer, não, possivelmente o cristianismo pode estar errado. Ora, se o cristianismo está errado, então toda a Bíblia está errada. Então, eu acho que ele já começa errado nesse aspecto. Por isso que eu disse, Otângelo, que era para mim dizer... Ele me pergunta, Alexandre, o que é que eu faço para provar que o cristianismo é falso? Eu digo, cara, então você primeiro... eu só vou crer que o cristianismo é falso se você puder provar que ele é falso. Né? Então, mas sabe, Galvão, quando esse muçulmano ele questionou a veracidade dos relatos do Novo Testamento, do Evangelho, ele disse que aquela parte, aquela história onde aquela mulher adúltera foi trazida diante de Jesus, que aquilo é uma história que foi inserida depois, sim, né? Sim. Isso me causou uma certa reflexão, no sentido que eu fiquei pensando, é possível, porque existem muitas contradições, ou aparentes contradições, como, por exemplo, na ressurreição, você vê, em um evangelho diz que foram 2 anjos, em outro diz que foi apenas um, em outro diz que o anjo estava dentro da tumba, em outro diz que ele estava sentado em cima da pedra que tinha sido enrolada e tal. E eu fiquei pensando, mas é possível que, de repente, existem efetivamente contradições? Isso é uma resposta que eu ainda não tenho, assim, uma resposta que eu poderia dar em todos os casos. Mas eu fico pensando, será que se fosse efetivamente o caso, e que nós estamos falando com humanos, com testemunhas que escreveram os evangelhos depois de um certo tempo, como eles lembraram, cada um descreveu os mesmos eventos, o evento efetivamente ocorreu, mas eles não, como existia um certo lapso de tempo e cada um escreveu de uma perspectiva diferente, de repente um lembrou que era um anjo, outro de repente lembrou que eram 2 anjos, e eles efetivamente relataram de uma forma divergente. Isso não seria uma coisa concebível e até mesmo justificável, no sentido que isso não implica automaticamente que esses relatos estão inverídicos. Eles apenas significam que foram humanos falhos, que não tiveram uma memória 100% e lembraram daquela forma, cada um escreveu da forma como ele lembrou. E quem sabe, de repente, não sei, pode até ser que, de repente, um versículo ou outro tenha sido inserido um tempo depois. Mas se isso for o caso,
Isso significa que por causa disso os evangelhos estão incorretos, que por causa disso os eventos não ocorreram? Eu diria que não. Irmão Otângelo e irmão Alexandre, existem algumas mentiras em relação à ressurreição de Cristo que é propagada. A primeira é dos muçulmanos, né, que Jesus não chegou a morrer na cruz, mas nós podemos mostrar documentos históricos que vai corroborar que, de fato, Cristo morreu na cruz, Jesus, Isa, eles acreditam, e até mesmo a arqueologia vai corroborar que no primeiro século havia crucificação. Então, há essa mentira dos muçulmanos. Há também a mentira dos judeus, irmão Alexandre, que está no Mateus capítulo 28, que os apóstolos roubaram o corpo e inventaram a história da ressurreição. Porém, é aquilo que você falou, é uma conspiração absurda, é de rir. Os apóstolos, eles roubam o corpo e se unem ali e falam, vamos inventar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Morre de graça, né? Aí o apóstolo fala, nós vamos ganhar perseguição, sofrimento, calúnias e martírio. Aí todos, não tem cabimento morrer por uma mentira. Então, essa no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que é um dito entre os judeus que roubaram o corpo, os apóstolos, não tem cabimento. Porque se eles tivessem roubado, eles caberiam na hora que a espada tivesse para matar eles falariam a verdade. E aí entra a ideia dos ateus, que eu vejo que é a questão pressuposicional. É impossível alguém ressuscitar dentre os mortos. A ciência não prova que alguém ressuscita dentre os mortos. Aí entra aquela questão, dada a existência de Deus, irmão Alexandre. Se Gênesis capítulo 1, versículo 1 é verdadeiro, Deus criou o céu e a terra, ele ressuscitar Cristo é algo facinho. Então entra a questão pressuposicional, uma visão de mundo que há um Deus, reconhece que há um Criador, e a visão de mundo cientificista, que não há um Deus, naturalismo, o irmão Tange que debate muito os naturalistas. Tudo deve ser explicado por meio de processos naturais, o universo, a origem do universo, a vida. Nós sabemos que não tem cabimento e não tem uma resposta satisfatória. Então, Deus, por ser real, ele opera o sobrenatural. E a ressurreição de Cristo foi um milagre que aconteceu na história. Eu quero, irmão Alexandre, agora agradecer a você pela oportunidade. Meu irmão chegou aqui em casa, eu vou ter que sair. Eu tinha combinado com ele. A gente vai concluir já, né? Agradecer também. Valeu também pela participação aí. Suas contribuições foram muito para o tema. Mas, Jadson, você prega na igreja? Sim, eu sou presbítero, sou professor de escola dominical também. Você prega muito bem, parabéns. Obrigado. Sobre o ponto que o Otângelo trouxe aí sobre a questão dos evangelhos, eu acredito que isso aí é visto dentro da ideia lá de crítica textual, né? A questão também, né, que os evangelhos lá, né, Mateus, Marcos, são evangelhos sinópticos, ou evangelhos que aparentemente têm alguma divergência, mas que na verdade se complementam. A gente tem que entender que cada evangelho foi escrito dentro de uma perspectiva diferente, com um objetivo diferente, muitas vezes para um público diferente. Então, a gente tem que medir tudo isso, né, para não dizer, não, esse contradiz aquele, não é bem assim. Por exemplo, tem um que fala, o cara falou de um cego, o outro já falou de dois, espera, é dois ou é um? Então, a gente tem que entender o contexto. Por exemplo, eu estava refletindo sobre a questão lá do Sermão do Monte. Jesus, lá em Mateus, né, faz a palavra lá, Sermão do Monte, e aquele discurso todo, né, bem-aventurados e etc. Mas aí Lucas, ele também traz uma narrativa lá do Sermão do Monte. E se você observar as duas narrativas, são palavras diferentes. Aí você vê, peraí, Jesus falou assim ou falou assim? E fica aquela questão. E eu estava lendo no escritor e o cara disse o seguinte, olha, vocês acham que Jesus, durante 3 anos de ministério, ele só pregou aquela mensagem do Sermão do Monte uma única vez? Ele certamente pregou aquelas mesmas mensagens para públicos diversos, em outros lugares. Então, Lucas, ele narra um evento conforme aquilo que é narrado para ele de um outro momento que Jesus prega, enquanto Mateus apresenta uma outra narrativa. Às vezes eu prego o mesmo sermão em igrejas diferentes, não é? O mesmo sermão, e não usa as mesmas palavras. O próprio Evangelho diz que, no final, que Jesus fez muitas coisas que não foram relatadas,
também, né, que 3 anos de ministério, né? Então, mas no livro que eu escrevi sobre a historicidade de Jesus, eu dedico uma seção considerável sobre algo que é chamado undesigned coincidences em inglês, ou seja, coincidências que não foram projetadas. E elas já está disponível? Tá disponível, está na Amazon. Eu, inclusive, escrevi uma parte em português sobre o sudário. Mas ele está em inglês? O principal é em inglês, mas umas 200 páginas eu fiz a tradução para o português sobre o sudário. Mas essa parte aí eu tenho um link também na minha livraria virtual lá. Se alguém tem interesse, pode fazer a tradução. É fácil no browser fazer para o português. E lá eu tenho todos os capítulos, os 4 evangelhos de Atos. Cada capítulo eu escrevo numa seção justamente sobre essas coincidências que comprovam que não é uma coisa que foi inventada. Justamente os detalhes que você lê em um evangelho se complementam com detalhes de outro evangelho. E isso aí não pode ter sido inventado, né? E isso aí são evidências muito fortes. O irmão Tange falou do livro dele. Eu comecei a escrever um livro, vai estar em e-book também, e quero publicar em material impresso, passar várias informações sobre a historicidade de Cristo. E nesse e-book, nesse livro que eu vou escrever, estou escrevendo, né? Eu vou apresentar que Jesus de Nazaré é uma pessoa histórica, vou mostrar a confiabilidade dos evangelhos, vou demonstrar que é uma questão de fé e também um fato histórico, a ressurreição de Cristo. Vou apresentar também dados arqueológicos que vai corroborar com o relato dos evangelhos. E, por último, nesse livro, eu vou apresentar as implicações práticas para o leitor em relação à origem, à ressurreição de Cristo. Então, em breve, pessoal, daqui uns 2 meses, aí, se Deus permitir, estaremos aí com o livro. Muito bom. Então, Jadson, obrigado, cara, pela participação aqui, pela contribuição. Otângelo, obrigado aí, irmão, por ter entrado aí, também ter honrado a nossa live, tá bom? Abrilhantada mesmo. É um prazer sempre estar com os irmãos e ouvir sempre a opinião dos mesmos, tá bom? O Otângelo também tem um canal, né, no YouTube, que é Coliseu do Debate. O Otângelo sempre está promovendo debates lá de alto nível. Vá lá, se inscreve, participa. O Jadson tem um canal em defesa da fé cristã, em resposta aos ateus, né? Em defesa da fé cristã, em resposta aos ateus. Vai lá também, pessoal, se inscreve, né? Deixa o like, deixa teu comentário, tá bom? E também divulgando nosso trabalho, né? Aqui o nosso Pix, a meta esse mês é comprar a Suma Teológica, né, do Tomás de Aquino, para a gente estudar mais e ter mais munição aí contra os ateus. Inclusive, também eu estou em trabalho aí, estou em torno da metade ainda, na realidade tem muita coisa a se fazer, de um livro que também a gente está produzindo, que é Respondendo às 100 maiores objeções ateístas. É a objeção que não acaba mais. Então, eu quero agradecer ao pessoal que contribuiu aí no chat, né? No chat, comentando, dando a sua opinião, participação. Tá bom? Aqui o irmão Otmalá, Deus abençoe aos 3. Amém, meu querido. Tá joia? Queremos agradecer a todos e até a próxima live. Vai lá, pessoal. Um abraço.